Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa tarde, né? Quero já aqui nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Eu queria, irmãos, eu quero estar louvando um louvor nesta tarde, para estar deixando para a sua meditação, né? Para que Deus venha falar ao seu coração, nesta tarde, através deste louvor, amém? Que Deus abençoe. Muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, né? O porquê de tanta luta, tanta prova na nossa vida, mas é porque, irmãos, não foi nós que escolhemos Deus, e sim foi o Senhor quem nos escolheu, né? E eu acredito que por Ele ter nos escolhido, irmãos, Ele viu em nós uma capacidade de ser um bom soldado, né? A capacidade, irmãos, que Ele podia contar conosco. Então, nesta tarde, talvez você está aí se perguntando para Deus, né? Por que o Senhor me escolheu? A sua luta talvez é tão grande, irmãos. As suas provas talvez tenham sido tão grandes que, talvez assim como eu, já perguntei para o Senhor, Pai, por que o Senhor me escolheu? Né? Porque muitas das vezes parece que a gente é tão fraco, irmãos, que a gente não vai suportar as provas, as lutas, mas daí o Senhor, Ele prova para nós o quão grande é o amor dele para a nossa vida, né? Então eu vou louvar esse louvor, medite na letra dele, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Escute. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Ó, mesmo assim ele me abraçou. Eu sou falha e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Escute, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Falta algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Deus ainda tem muito mais para a tua vida, irmãos. Hein? Senhores, come e bebe porque é muito grande a nossa jornada. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falha e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Mas Ele me prometeu o céu. Quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu.
quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, ó, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Aleluia. Amém, irmãos? Nesta tarde o Senhor está falando para você que muitas das vezes tem perguntado para o Senhor: Pai, por que que o Senhor me escolheu? Né? Nós queremos, irmãos, muitas das vezes desistir do nosso chamado, irmãos. Devido a tanta luta, tanta prova, irmãos, né, que nós passamos, e muitas das vezes nós falamos para o Senhor, né, Pai, eu já não aguento mais, né, é muita luta, é muita perseguição, irmãos. Mas o Senhor, Ele vem dizendo nesta tarde que por Ele ter te escolhido, irmãos, o Senhor diz para você: eu vou te capacitar no meio da peleja. Viu? Você não está sozinho, você não vai guerrear. Muitas das vezes nós olhamos e falamos para o Senhor assim: Pai, Senhor, pastora Karina, irmã Cris, Deus abençoe. Viu? Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos e fala para o Senhor: Pai, por que que me perseguem tanto? Por que que, né, não me deixam eu adorar, não me deixam eu fazer a obra, irmãos? Porque a única coisa que nós queremos hoje não é fama, não é aplauso, irmãos. O que nós mais queremos nesses dias de hoje, irmãos, é adorar o Senhor. E hoje nós estamos muitas das vezes sendo impedidos, irmãos, de adorar, até mesmo pelos nossos próprios irmãos. Eu falo irmãos em Cristo Jesus. Porque a palavra nos ensina que quando chegaram até Jesus, disseram para ele: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora te chamando. Né? E o Senhor parou, irmãos, e olhou e falou assim: não, a minha família é esses que estão aqui, junto comigo adorando, junto comigo buscando, né? Então, irmãos, muitas das vezes o que nos persegue, irmãos, é aqueles que era para nós termos ali como família nossa, o ministério de dentro da igreja, irmãos. Mas o Senhor traz uma palavra para você nessa tarde: não para de adorar. Viu? Não pare. Eles te perseguem, irmão, só porque você escolheu adorar o Senhor. Então, nesta tarde, o Senhor deixa esse louvor para mim e para você, que talvez como eu tem se perguntado: Pai, por que o Senhor me escolheu? Né? O Senhor diz para mim e para você: eu te escolhi porque eu te capacito, eu te escolhi porque você é meu. E não é de agora, irmãos, que o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu, a palavra diz que desde o ventre, desde a sua gestação. Então, irmãos, não é de agora. Irmãos, quando eu fico imaginando quando Saulo teve o encontro com o Senhor, né, o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que que tu me persegues? Eu vejo ele falando para o Senhor: mas eu não te persigo. O Senhor disse: sim, você perseguindo os meus é como se estivesse me perseguindo. Né? E eu acredito que ali, irmão, ele teve um encontro com o Senhor. E Deus fala para você nesta tarde: não para de adorar por causa de Saulo. Não para de adorar, irmãos, por causa daqueles que querem te jogar numa cova, te vender como escravo. Tudo isso, irmãos, só para ver você bem longe deles. E não é, irmãos, porque você tem, é por quem você é. Você é luz, você é sal, você é a diferença. Né? É por isso que eles querem te vender para ser escravo lá do Egito, da onde o Senhor já te tirou. Muitos irmãos nos preferem ver lá no Egito do que nos ver dentro da casa, do que nos ver adorando. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa presença, aquilo que tem na nossa vida, irmãos, o brilho do Espírito Santo incomoda, irmãos, quem está na treva, incomoda quem anda na treva. E é por isso que muitas das vezes eles querem te vender. É por isso que muitas das vezes, irmãos, quando estava Bartimeu na beira daquele caminho, quando Bartimeu clamava por Jesus, falaram para ele: ó, fica quieto, para de importunar o mestre. Sabe por quê? Porque sabiam que se Bartimeu viesse junto com Jesus, seguisse Jesus, fosse um discípulo,
talvez Bartimeu teria mais destaque do que eles. E não é para se aparecer, não, irmãos. Isso daí, muitos hoje estão dentro da casa do Senhor, irmãos, com disputa, né? Escolhe a casa do Senhor, irmãos, como um lugar, como se fosse um ringue, para disputar altar, disputar presença, disputar cargo. E nisso, irmãos, só vão pisando, sabe? Só vão tentando, irmãos, macetar, né? E o Senhor fala para você nessa tarde, o Senhor diz para você nessa tarde, deixa eles te pisarem, deixa te humilharem. Você tem que ter um foco. Hoje eu falei isso com uma vida que eu estava conversando com uma alma. Falei, você tem que ter um foco. O seu foco não é direita e não é esquerda. O teu foco tem que ser Cristo. Porque quando o seu foco está ligado em Cristo, mas como Pedro. Pedro, quando estava com os olhos fitados no Senhor, ele não afundou. Mas quando ele desfocou do Senhor, ele foi afundar. Mas mesmo assim o Senhor pegou, estendeu as mãos para ele. O que o Senhor está falando para você hoje? Não tira o foco. Estão querendo tirar a tua atenção do altar, do céu. Estão querendo tirar a tua visão da cruz, da presença. Estão querendo tirar, estão querendo, achando que através da sua falta de paciência vão tirar você do altar, da presença, irmãos, do joelho. Porque o maior lugar, irmãos, que nós pode estar, o maior lugar é de joelho na presença do Senhor. Hoje o povo está achando, irmãos, que o maior lugar está em cima dos altares, com os microfones. Não, irmãos, o maior lugar é estar de joelhos dobrados e na presença do Senhor. Porque quando você está de joelho, irmãos, não tem um que fica de pé na sua frente. Não tem tempestade que Deus não manda e o mar não obedece. Não tem, irmão, não tem um vendaval, não tem um temporal que permanece na presença quando você se coloca de joelho. O Senhor manda falar para alguém aqui nesta tarde. Dependente da sua luta, da sua prova, vai para o joelho. Permanece na sua maior posição, no seu maior status. Ei, meu Deus. A melhor fama que nós pode ter, irmãos, é a fama de mulher de oração. De homem de oração. O maior reconhecimento, irmãos, que nós temos que querer ter nesta terra é como Paulo e Silas teve. Quando eles passaram indo fazer a obra na beira do rio, a Bíblia diz que eles estavam indo orar, irmãos. E quando eles passaram, aquela menina até endemoniada, possessa por um espírito de adivinha, ela dava lucro para o seu senhor. A maior fama de Paulo e Silas foi quando ela apontou o dedo e diz, ali vai servo do Deus Altíssimo. Ei, meu Deus, a maior fama na nossa vida, nós temos que querer essa fama. Por onde nós passar, irmãos, até a nossa sombra tem que curar. Até o vento da nossa roupa tem que ser diferente. Então o Senhor diz para você nesta tarde, viu? Que está sendo humilhado por causa talvez de cargo, né? De lugares. O Senhor diz, não olha para isso não. Viu? Não olha. Eleva os teus olhos para o monte, porque o Senhor diz que é de lá que vai vir o teu socorro. Não deixa ninguém, irmãos, não deixa ninguém ser maior do que Deus, porque quando, irmãos, nós deixamos o problema nos derrubar, nós colocamos como prioridade o problema. Porque se prioridade na nossa vida for Cristo, nada pode, a figueira pode, a palmeira pode dar uma balançada, mas ela permanece na posição. Ela permanece de pé. O vento pode vir, irmãos, balançar para lá e para cá, mas não se quebra, não se renda. Podem até chegar sobre você e dizer para você assim, ó, se você não se prostrar, você vai cair na fornalha ardente 7 vezes mais aquecida. Não tem problema. Fala como ali aqueles 3 jovens disseram. Se o nosso Deus não nos livrar aqui, não tem problema. Se pararem de nós deixar adorar aqui, nós vamos adorar lá em cima. Né, irmãos? Eu vejo Estevão morrendo ali, irmãos, apedrejado por calúnia, defamação, por mentiras. Mentiras. Pegaram testemunhas falsas e levaram perante lá, né, os magistrados.
né? Pegaram ali testemunha falsa e foram até aqueles maiores e quiseram defamar, prejudicar Estevão. Estevão inocente, estava fazendo a boa obra, ele só queria adorar. Pegaram ele, levaram lá e acusaram ele de algo que ele não tinha feito. Mas você pensa que Estevão saiu correndo? Você pensa que Estevão ficou ali procurando argumentos para se defender? Ficou ali debatendo? Não. Mesmo ele ali pronto para morrer, ele continuou falando a verdade, porque continuou revelando o pecado daquele povo. Mesmo que estão querendo te matar porque você prega a verdade, porque você revela, o Senhor diz, continua nesta posição. Porque se, porém, for a hora de você morrer aqui na terra, você vai adorar lá no céu. Mas o Senhor diz para mim e para você, irmãos, no escolhido do Senhor ninguém toca. Ninguém tem o poder de abater, de matar, de derrubar. Só se você se apresentar fraco perante os seus adversários. Mas o Senhor diz, eu te dou estratégia. Nesta tarde o Senhor está falando para você que está pronto para desistir, irmãos. Para você que está aí dizendo, pai, eu não vou mais, eu não aguento mais, assim como eu estive. Talvez você se encontre assim. O Senhor diz, talvez ali, irmãos, quando Davi estava de frente com aquele gigante, 3 metros de altura, irmãos, e o gigante, chamando ele para peleja. Talvez quem estava ali do lado, os irmãos, né? Abinadab, Eliabe estava ali, irmãos, do lado. O próprio rei Saul, talvez estava olhando e dizendo assim, não vai, Davi, que você vai morrer. Olha o seu tamanho, Davi. Eu vejo Davi dizendo assim, eu vou porque Deus vai me dar estratégia. E sabe qual foi a estratégia? A presença do Espírito Santo. Porque Davi não tinha força, irmãos, de mandar uma pedra talvez e acertar para matar, irmãos, não tinha. Quem fez isso, quem se encarregou disso, porque o filisteu havia se levantado contra o povo de Deus. Viu? Talvez aí tenha uma nação inteira, já faz tempo, 40 dias e 40 noites, sendo afrontado por gigantes, irmãos, e ninguém teve a coragem de se levantar. Por isso que o Senhor levanta eu e você no meio desse povo, para ter coragem de falar a verdade, sabe, de falar para Saul, não, eu não quero a sua ferramenta, porque o que é seu, não cabe em mim. O que é meu não cabe em você, Saul. Eu vou usar a arma que Deus me deu. E sabe qual é a arma que Deus me deu? Ele olhou para o gigante e disse, eu vou no nome do Deus Altíssimo. Eu não vou com pau, eu não vou com pedra, eu não vou com a força do meu braço, não, irmão. Porque a Bíblia, eu acredito que Davi sabia que o Senhor estava dizendo, Davi, a sua peleja não é contra a carne, a sua peleja é contra os principados, é contra a potestade desse inferno que tem se levantado, para você não ir morar no céu. E Deus está falando para mim e para você nessa tarde, ei, descansa o seu coração, não fica querendo arrumar argumentos para debater, porque a palavra nos ensina, irmão, se nós for querer debater com tolo, nós se torna mais tolo do que o tolo, mas sábio será aquele, que fecha a boca perante a prova, as acusações, deixa que venham as pedras, porque a Bíblia nos ensina que quem justifica o justo é Deus. Eu não sei porque o Senhor me levou, mas eu só ia louvar. Mas eu não sei porque o Senhor está me levando dessa forma para dizer para alguém aqui nesta tarde. Viu? Fica calado perante as afrontas. Deixa que Deus vai pelejar por você. Se coloca de joelho. Estevão colocou-se de joelho, irmãos. E ele olhou para o céu ainda e disse, pai, esse povo não sabe o que está fazendo. Perdoa eles. Perdoa os meus irmãos. Né, irmãos, sabe por quê? Porque, irmãos, ele só quer destruir nós. O prazer hoje, irmãos, é de nos ver caído, né? Hoje o povo não está muito das vezes se preocupando em ir lá fora buscar as almas, irmãos. Eles estão se preocupando em matar quem está dentro da casa do Senhor. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que José, né, foi perseguido pelos seus irmãos. Davi foi perseguido pelos seus irmãos, mas eles perseveraram, e por perseverar, eles receberam a vitória. Talvez, irmão, tem momento na nossa vida que muitas das vezes nós achamos melhor nós ir de frente, irmãos, com os nossos inimigos.
Mas muitas das vezes não é isso que é para fazer. O Senhor está falando para nós ir para a oração, vencer tudo na oração, irmãos. Porque Davi, ali eu vejo na passagem quando Saul começou a perseguir ele, começou a ameaçar ele de morte, mandar mensageiros para matar ele. Davi, ele achou melhor, irmãos, fugir. Ele fugiu para a caverna, ele fugiu para o campo, ele fugiu, irmãos, para não ser morto pelas mãos de Saul. Muitas das vezes, irmão, a pessoa fala para nós, mas você vai fugir? Você é covarde? Não, mas tem situações, irmãos, que o Senhor manda nós fugir. O Senhor disse assim, foge. E na hora que for a hora de você aparecer perante eles, se for preciso você cantar para eles, se for preciso você tocar harpas para eles, você toque. Porque eles são os seus inimigos e estão querendo lutar conosco, irmão, com a força dos braços. Mas eles se esquecem o poder do seu Deus. Nós vamos vencer na oração. Imagine que quando Davi havia fugido, irmãos, ele não fugiu porque ele era covarde, não. Eu vou fugir porque eu sei que quem vai pelejar por mim é o Senhor. Elias, irmãos, que é mais do que o profeta Elias, foi lá, né, naquele monte, edificou o altar, irmão. O povo viu que foi o fogo do céu que Deus mandou, que lambeu aquele holocausto, aquela água, estava tudo encharcado. O povo que estava ali, os profetas de Baal, viu, irmãos, que não foi Elias, foi o próprio Deus que mandou o fogo do céu e foi consumido. Ali o Senhor mostrou para aquele povo que Deus é Deus de Elias, é o Deus que estava ali para livrar Elias. E o Senhor disse para mim e para você, o meu Deus, o teu Deus é o Deus de Elias. E aquele que, se for preciso, ele manda fogo e consome tudo, para provar que ele é Deus na minha vida e na tua vida. E o que Elias fez depois de tudo isso? Foi a notícia lá para Jezebel, e Jezebel mandou falar para Elias assim, por ele ter matado todos os profetas de Baal, ele também iria ser morto. O que Elias fez? Elias decidiu ir embora, irmãos, fugiu. Pediu a morte, deitou debaixo de um pé de zimbro. Mas por quê? Ele foi covarde? Não, irmãos. É porque ele ficou decepcionado. Ele falou para Deus, Pai, me dá a morte, porque esse povo está vendo. Quantas das vezes nós estamos assim, irmãos? Irmãos, nós estamos pregando. Nós estamos pregando e muitas das vezes tem lugar que a gente passa, irmãos, a gente parece que é taxado como assim, um palhaço de circo. Nós olhamos, irmãos, para a face de pessoas sentadas na igreja, estão rindo, torcendo a cara, olhando para o além, procurando alguma coisa lá fora. E a palavra está passando, irmãos, está sendo falada, está sendo pregada e ninguém escuta. Estamos vivendo numa geração, irmãos, que está dando desespero de nós pregar, mas nós temos que continuar pregando, pastora Karina. Nós temos que continuar pregando. Viu? E Elias falou para o Senhor, Senhor, mata eu, me dá a morte. Eu disse, que morte, Elias? Vai, come aí, ó. Preparei um pão, preparei a água, bebe aí, come. Porque é muito grande ainda a sua caminhada, filho. Não é porque Jezebel se levantou, Acabe se levantou, a ameaça está vindo. Vai, caminha. Caminha, o diabo está soprando, o diabo está assombrando, irmãos. E muitos estão voltando para trás. O Senhor disse, se levanta, eu te dei um espírito de coragem, viu? E quando eu disse lá para o povo que eu iria, mas eu não ia deixar o meu povo desamparado, sozinho, não, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Você não está sozinho, meu Deus. Você não está sozinho. O Senhor está falando para você, ó, você tem o Espírito Santo do teu lado.
Eu estou dando espada nova. O Senhor está falando assim, ó, eu estou dando armadura nova para vidas aqui nesta tarde. E hoje, se o inimigo achou que hoje era seu último dia, que hoje era o teu fim, a tua derrota, o Senhor diz, não, engano dele, porque hoje você comeu e bebeu, porque você colocou no seu coração que muito grande ainda é a tua caminhada. Querendo o homem sim, querendo ou não, você vai marchar, porque a ordem que Deus deu para Elias, e Deus está te dando, né? Levanta e anda, porque muito grande ainda é a tua jornada, a tua caminhada. Nesta tarde o Senhor diz assim, tudo isso daí é só porque você escolheu adorar. Continua adorando, filho. Marta, quando chegou ali nos pés de Jesus, ali, irmão, Jesus estava sentado ali, né, pregoando, Maria sentada ali nos pezinhos de Jesus, só ouvindo, ó, só comendo e bebendo. E eu vejo Jesus dizendo, isso mesmo, Maria, se alimenta aí, porque aquele que bebe desta água nunca mais tem sede. E eu vejo Marta, ó, desesperada para lá e para cá, e vem, ô mestre, o Senhor não se incomoda e faz Maria levantar daí. Faz ela vir me ajudar com os afazeres da casa, porque é muito serviço. O Senhor diz para ela, ó, não, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte, ela está nos meus pés. Então o Senhor diz para mim, diz para você nesta tarde, deixe que Marta se desespere, só para te tirar dos pés do Senhor. Deixe que surge Martas no caminho e tenta barrar. Viu? Porque quando Jesus foi lá na tumba lá, e pediu, tira a pedra, Marta, porque eu vou ressuscitar Lázaro. Ó o papel de Marta. Irmãos, hoje não é diferente não. Marta pegou e falou assim, ah, Senhor, mas já cheira mal. Olha, querendo impedir, irmãos. Tira o pé da bênção, né? Tira o pé da vitória. Se o Senhor falou que vai fazer, sai da frente. Deixa Deus fazer. E o Senhor falou assim, Marta, tira a pedra, eu estou mandando tirar a pedra. E ali ela tira, ela remove, eles removem aquela pedra. Né? Ali quando, um pouco antes, quando o Senhor falou para os discípulos assim, ó, vamos voltar lá porque eu preciso acordar Lázaro, ressuscitar Lázaro. Ó os discípulos também, mas mestre, nós vai voltar lá? Nós saímos de lá quase apedrejados, quase quiseram matar nós lá. O Senhor diz, eu preciso porque eu tenho uma obra lá. Quantos tem desses na nossa vida, irmãos? Né? Chega até nós e fala, desiste, para com isso, abandona, não dá nada. Ei, se aquele que falou para você é fiel para cumprir a sua obra, irmãos, ó, caminha. Caminha, vai para frente, desfoca desse povo, desfoca dos Saulo, desfoca desses perseguidores, irmãos. Olha para o alvo que é Cristo. Vai aparecer mesmo no caminho, irmãos, porque hoje ninguém quer ver o seu sucesso, ninguém quer ver, irmãos, você progredir espiritualmente. Começam a ver que você já está pregando um pouquinho mais, já está louvando um pouquinho mais, já vem com o facão para querer, ó, cortar. Mas o Senhor diz, foi Ele que te escolheu, não foi o homem, não foi a mulher, prossegue. Se Ele colocou é porque Ele capacita, Ele sabe por que Ele colocou aí. Ele não ia te dar uma cruz para te matar, irmãos. Viu, minha irmã? Ele não ia te dar um peso para você andar pendengando de peso. Não, o Senhor só dá aquilo que você pode carregar. Aquilo que você vai conseguir carregar. É isso que o Senhor deu nas suas mãos. E muitas das vezes, irmãos, quem coloca o será, a dúvida, somos nós. Nós se esquecemos do poder. Eu vejo Josué quando falou para o Senhor, né, que o Senhor disse para Moisés escolher ele como sucessor. E eu vejo ali Josué dizendo assim, mas meu Deus, eu não tenho a capacidade de Moisés, eu não tenho, eu não sei, eu não vou conseguir. O Senhor diz, Josué, só levanta, tem de bom ânimo, que eu vou te ajudar. Moisés fez obra, mas você vai fazer maiores ainda. Então o Senhor diz para mim e para você, prossegue. Prossegue, o Senhor te levantou. O Senhor te colocou nessa posição que hoje você está. É porque você foi merecedor, viu? Porque antes de cair um óleo sobre a tua cabeça pelas mãos do homem,
O Senhor já disse para nós que nos escolheu, nos separou, nos ungiu, irmãos, desde o ventre, irmãos, desde o ventre. Né? E hoje está uma disputa muito grande, irmãos. Tem que ser derramado óleo, porque senão não faz a obra. Tem que ser reconhecido, tem que estar no cartaz, senão não faz. Hoje, irmãos, a gente louva a Deus, né, pelos ministérios, divulga a obra deles, como nós também divulgamos, irmãos, fazemos cartaz para divulgar a obra. Mas muito, irmãos, tem isso, tem cartaz como status de fama. Eu já vi pessoas, irmãos, pedir para ser colocado em cartaz. Falou, ô missionário, eu vou estar indo lá louvar tal dia, coloca eu lá no cartaz. Pra que isso, irmãos? Né? Hoje o povo, irmãos, se esqueceu da verdadeira adoração. Hoje o povo se esqueceu a quem tem que se dar a verdadeira adoração. Hoje muitos escolheram, irmãos, ir na casa do Senhor por ser dias de culto e porque não tem nada para fazer. Porque muitos também, quando tem outra coisa, coloca prioridade em vez de ir adorar a casa do Senhor. Então, irmãos, nesta tarde, o Senhor trouxe uma palavra de ânimo para o teu coração. Viu? Tudo que você está passando é só porque você escolheu adorar. Viu? E você é um adorador por excelência. Passe por tudo, suporta. Você que está parado, volte. Volte para a presença do Senhor. O Senhor diz, as tuas forças já se esgotaram. Porque você já não consegue mais ver alegria em nada. Não consegue, né, se alegrar mais nesse mundo. É porque te falta algo. E o que te falta, irmãos, é adorar. Porque quando nós não adoramos, nós que somos adoradores, parece que está faltando muita coisa, irmãos. Então, nesta tarde, volte a adorar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor conta com você. Viu? O Senhor conta. Deus abençoe nesta tarde cada um que está comigo nessa live, irmãos. Né? É muita gente. Irmã Cris, missionária Cris, pastor Aurélio, minha cunhada, irmã Angélica, Simone, pastora Karina, minha amiga. Eu gosto da pastora Karina. Deus abençoe, pastora. Irmã Eliana, Deus abençoe, irmã Eliana. Deus abençoe muito a vida da irmã, viu? Tô com saudade da irmã. Deus conta com você. Irmã Mirela, Deus abençoe grandemente, irmã Mirela. Deus abençoe grandemente. Deus é fiel. Deus é fiel. Bem, vamos orar, irmãos? Você tem fé de orar comigo? Você do outro lado da tela ou desse lado, você tem fé de orar? Vamos orar então, irmãos, para Deus abençoar, né? Para Deus receber esse nosso louvor, para nos dar força, irmãos, para nos capacitar todos os dias. Meu Deus. Hoje nós estamos aí, ó, os dias, eu acredito, falta poucas horas, irmãos, porque o dia tem passado tão rápido, já que vai se findar esse dia. E graças a Deus, irmão, nós estamos matando o leão e os ursos aí, né? Enfrentando Saul, enfrentando os Golias. Paz, irmã Paulinha. Deus abençoe, irmã Paulinha. Viu? E continua vencendo, irmão. Você vai vencendo dia após dia. Vai conquistando as coisas, seus sonhos. Viu? Você vai vencer em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus? Vem comigo. Senhor, meu Deus, soberano Pai, Deus, nesta tarde eu quero te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade de eu poder estar aqui te adorando, te exaltando, ó Pai, junto com as minhas irmãs e com os meus irmãos que aqui estão. Pai, que essa live possa alcançar, Papai, maior número de alma. Papai, abençoa a vida, Pai, da pastora Karina, alcança ela nesta tarde. Eu não sei o porquê o Senhor está me colocando para orar por ela. Meu Deus, mas alcança ela nesta tarde, Senhor, segura nas mãos dela. Abençoa a tua serva, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, a cada um que está nessa live, Senhor da glória. A irmã Eliana, meu Deus, alcança ela com a destra das tuas mãos. Cura, Pai, de todas as enfermidades, ó Pai, toca nos ossos, sangue, juntas e medula. Cura, Pai, todas as enfermidades. Visita a irmã Mirela, meu Pai. Alcança ela com as tuas mãos, abraça a tua filha, Pai, entra nos negócios, no trabalho, prospera.
Venha dar para ela, papai, cada dia mais um espírito, pai, de adoradora por excelência, de coragem. Meu Deus, não deixa desistir, Senhor. A cada um que está nessa live, não deixa ninguém desistir, meu Pai. Segura, levanta essa pessoa. Meu Deus, Pai, dá o pão, papai, dá a água para ela nesta tarde. Que ela venha se alimentar, comer e beber, Pai, porque não é o fim, meu Pai querido. Eu creio, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nesta tarde, o Senhor falou com vidas, ó Pai, o Senhor animou vidas aqui nesta tarde. Cura, papai, todos os enfermos. Abraça aqueles que estão sentindo sozinhos, na solidão, na angústia, na síndrome do pânico, na depressão, Pai, na crise de ansiedade. O diabo tem se apoderado, ó Pai, desta enfermidade, ó Pai, e tem aprofundado essas vidas, ó Pai, nessas crises, Pai, malignas. Meu Deus, muitos, ó Pai querido, acham que vai morrer, Senhor, e nesse momento acaba se esquecendo do poder do nosso Deus. Então alcança essas vidas nesta tarde, faz um milagre, Senhor. Resgata, Pai, de Lodebar, tira, Pai, da terra do sofrimento, meu Pai. Dá, Senhor, da glória, a solução do problema, dá o escape, dá a saída, meu Deus, para essas vidas. Meu Deus, coloque cada dia mais o amor, Pai, dos irmãos para com os irmãos. Meu Pai, repreenda, Pai, toda contenda, toda fúria, Pai, toda fofoca. Repreenda do meio do teu povo, Senhor da glória. O povo tem que se unir, porque a tua palavra está escrito: quão bom e suave é que nós vivemos em união, Pai. Meu Deus, Pai, coloca a união, o amor, Pai, daqueles que têm se esfriado, Senhor. Fortifica, renova esse amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todos os pastores, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, as missionários, obreiros, Senhor da glória. Aqueles, ó Pai, que o Senhor escolheu para pregar a verdadeira palavra e estão sendo massacrados, perseguidos. Cuida deles, ó Pai, cuida de nós. Nos dá força, Pai, para prosseguir, para nós não parar, Senhor. Está difícil, mas não deixa nós parar. Pai, está difícil, mas não deixa nós, ó Pai, estacionar, Pai. Segura nas nossas mãos, abençoa, Pai, nos dá vitória nesta tarde. Levanta, Pai, levanta, dá força, meu Deus querido, nesta tarde é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Irmã Solange, Deus abençoe sua vida, viu, irmã? Deus abençoe. O Senhor já te deu a vitória em nome de Jesus, viu, irmã? Fica firme aos pés do Senhor. Fica firme. Irmã Paulinha, tenho saudade de você nas igrejas, viu, benção? Não sei se você mora mais aqui em Avaré, mas aonde você estiver, que Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Missionária Cris, Deus abençoe a todos que estão comigo. Me ajuda a compartilhar nessa live, irmãos. Vamos falar com mais vida através do louvor, através da palavra, né? Porque hoje, irmãos, muitos estão querendo parar. Muitos estão querendo voltar para trás. Mas eu creio que o Senhor vai ainda segurar, irmãos. Vai ajudar muita gente que quer ser ajudado pelo Senhor, né? Então, nós que o Senhor nos escolheu, pastor Aurélio, nós que o Senhor nos escolheu para levar a verdadeira palavra, nós somos perseguidos, caluniados mesmo, defamados, né? Apedrejados. Mas o nosso foco, irmãos, é levar o maior número de almas para o céu. Então, nesta tarde, eu deixo aqui uma palavra para os pastores, para os missionários que estão comigo aqui. Vamos continuar na posição. Mesmo o povo querendo ou não, irmãos, vamos continuar pregando a palavra. Porque para o Senhor muito mais vale a qualidade de um adorador por excelência, irmão, do que a casa estar cheia de pessoas querendo brincar, de pessoas querendo tomar o lugar, irmãos, um do outro, né? De pessoas que querem estar em disputa. Não, o Senhor não quer isso, o Senhor quer a conversão. Vamos continuar pregando, pastores, pregando mas a palavra, irmãos, verdadeira, aquela que liberta, aquela que faz a alma nunca mais sentir sede nem fome, irmãos, né? Porque muitos hoje estão pregando a palavra, irmãos, distorcida, né? Porque o dízimo é alto, a oferta é alta, muitos estão sendo comprados, irmãos. Eu não vou pregar uma palavra verdadeira, porque a palavra verdadeira ela pode doer, irmãos, mas é ela que vai curar. É ela que vai transformar
né? Muitos hoje estão deixando de pregar a verdadeira palavra, porque a irmãzinha lá que tem o dinheiro no bolso, ela vai parar de ofertar e dizimar na igreja, porque a palavra machucou, né? Não, o Senhor diz, continue pregando, pastores. Vamos continuar pregando, porque quem sustenta a obra é o Senhor, né? Nós temos que, ali, irmãos, levar a verdadeira palavra para ter o conserto, irmãos. Hoje nós vemos muitos dentro da igreja querendo as oportunidades, mas não quer renunciar. Não, vai ter que renunciar, irmãos. O evangelho ele é feito de renúncia. Nós até hoje, todos os dias, nós renunciamos a nossa carne, irmãos, porque nosso foco é o céu. Então nós temos que pregar a verdadeira palavra para haver renúncia, né? Para haver renúncia, para o povo, irmãos, entender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Muitos hoje estão tomando de qualquer jeito, né? Muitos têm que ter em mente, irmãos, o que é a verdadeira palavra, viver a verdadeira palavra para ir para o céu. Hoje não se vê mais pregar a palavra para batismo nas águas. Hoje está escasso, hoje está difícil ver um batismo nas águas. Sabia, irmãos? Então vamos, né? Faz tempo que eu já não vejo mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Sabe aqueles cultos, irmãos? Aqueles cultos que nós chorava da presença, quando nós olhava para o lado, pessoa sendo batizada com o Espírito Santo. Hoje não vemos mais isso, meu Deus. O Deus mudou? Responde para mim, irmãos. Nosso Senhor mudou, irmãos? Não mudou. O mesmo Deus de 2000 anos e bolinha para trás é o de hoje. Ele não muda, irmãos. É nós que muda. Viu? É nós que mancha as nossas vestes e nós quer entrar dentro das igrejas, irmãos, poluídos, cheios de sujeira, de mácula, e não quer se limpar. Porque quando levaram aquela mulher adúltera lá na presença do Senhor para ser querendo apedrejar ela, o Senhor falou para ela: cadê os seus acusadores? Ah, Senhor, não tem. Então, nem eu também te condeno, mas vai e não pecas mais. O Senhor diz para nós, vinde do jeito que está, mas nós não podemos permanecer. Só que o que acontece, irmãos? Hoje, muitos assim, ó, muitos pastores, porque tem chegado até a mim, irmãos, pessoas reclamando, eu fui em tal ministério, eu falei para o pastor que eu tenho vício do cigarro, o pastor já nem ora mais por mim, até me lançaram fora da igreja. Hoje, irmãos, muitos querem pegar a ovelhinha, limpinha, bonitinha, né? Não, irmãos. Nós temos que ir atrás das que estão aí mesmo, cheias de sujeira, cheias de carrapicho, trazer elas e ir lapidando pelo poder da palavra. Porque a semente nós lançamos, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. O que o Senhor fala para nós? Para nós lançar a palavra, e quem vai fazer o resto é o Senhor. Por isso que nós temos que pregar a verdadeira palavra, irmãos. Que quem vai purificar, quem vai limpar é o Senhor, né? Então, irmãos, nesta tarde, eu deixo uma mensagem para todos os pastores. Coloca sobre o altar aqueles que pregam a palavra, irmãos. Não aqueles que vai lá para encher linguiça, vai embora talvez levando um monte de dinheiro no bolso e não teve uma alma ganha. Né? Quantos têm feito isso hoje em dia? Vem, irmãos. Vamos trazer o pregador lá, não sei da onde. O camarada vem, irmãos. Rapa a igreja, mas você não vê uma alma, né? Não faça isso não. Eu deixo aqui de coração para os pregadores. Olha para dentro da sua igreja. Se não tem, levanta mulheres de oração, levanta homens de oração, homens de Deus que está aí com você pelejando. Levanta eles, ensina, coloca para ministrar a palavra. Mas não traga gente de fora que muitas das vezes vem só para levar o dinheiro. Viu? Vem só para arrancar a lã das ovelhinhas e vai embora, irmão. Não, levanta obreiros dentro da sua casa. E se for para você convidar, leve para dentro do altar da casa do Senhor, irmão, pessoas que você sabe que é de Deus. Não contamina os altares, não. Porque o que vai sair do altar, irmão, se for bênção, vai abençoar a nave da igreja. Agora, se for podridão, se for sujeira, irmãos, vai contaminar seu ministério.
Viu? Se for comida estragada, a camarada vai embora e vai deixar o seu ministério contaminado. E muitas das vezes, irmãos, eu já vi acontecer isso. Nossa, o cara vai lá, é todo cheio de contaminação, vai lá, prega, nossa, se pula e levanta o povo na igreja. E muitas das vezes, quando ele vai embora, tem ovelhinha daquela igreja ainda ali, que abandona o seu pastor e vai atrás daquele que veio pregar, sem tirar saber quem é. Não estou aqui falando mal, irmãos, não estou falando nome de ninguém, estou falando para você, para nós que somos, né, dirigentes de campanha, de obra. Cuidado com quem você tem levado para o altar do Senhor. Não contamina a noiva do Senhor, não contamina a igreja. Viu? Então, vamos, né, focar em Cristo, irmãos. Focar na verdadeira palavra. Pregar por amor, isso, pastor. Pregar por amor. Né? Dar de graça tudo aquilo que o Senhor nos deu de graça. E de fazer o evangelho, pregar, irmãos, a toda criatura, não precisa escolher. Pregue a todos. Aqueles que tiver ouvido, vai ouvir o que o Senhor diz às igrejas. Né? Porque muitos hoje estão com o coração fechado, irmãos. Estão com o coração de pedra, sabe por quê? De tanta decepção dos ministérios. De tantos que por aí têm envergonhado a obra do Senhor. Hoje, nós vemos grandes homens de Deus, irmãos, grandes mulheres paradas no caminho por decepção. Por decepção. Hoje muitos não acreditam mais no evangelho, nos evangélicos, irmãos, por causa de muitos que decepcionou e envergonhou a obra do Senhor. Muitos não acreditam em nós, irmãos. Muitos fazem decepção, já conhece o jeito que a missionária faz, nem convida para pregar. Ah não, que ela prega muito duro. Que culpa que eu tenho, foi Deus que chamou. Né, irmãos? Foi Deus que chamou. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela minha chamada. Ela não é fácil, irmãos. É sofrida. Tem dia que dá vontade de parar. Mas quando eu penso para parar, irmãos, eu não presto para parar. Não consigo, graças a Deus. Tem dias que a gente levanta numa angústia, irmãos. Né? O vil tentador, ele quer trazer na nossa mente todos os nossos sofrimentos para ver se nós para. Ele não conseguiu parar quando ele estava no processo do sofrimento, para tentar parar nós agora com as lembranças, né? Com os comichão no ouvido. Vou, pastor, vou pregar sim. Vem o senhor primeiro agora na campanha, depois eu vou ir pregar. Em nome de Jesus, pastor. Em nome de Jesus. Então, igreja, Deus é bom e o diabo não presta. Né? Que Deus abençoe a todos, a todos. Se deixar, eu vou ficar aqui falando, porque eu gosto de pregar, irmãos. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto. Então, que Deus abençoe a sua casa. Ore pela missionária Meire quando você for orar. Só apresenta a missionária que o Senhor já sabe todas as coisas. Os meus projetos, os meus sonhos, irmãos. É tanto sonho que eu tenho para a obra do Senhor. É tanto sonho que eu tenho para a minha vida pessoal. Né? E muitas das vezes é luta, irmãos. É lutas. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, irmãos. Eu creio que eu não vou desistir. Deus vai dar força para mim e para você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe. Hoje está tendo tarde da bênção no nosso ministério. Eu não pude ir, irmãos, né? Porque eu moro um pouco longe. Tenho uma criança pequena e não deu para eu ir. Meu esposo está trabalhando. Né? Sexta-feira tem culto. Quarta-feira tem culto. Domingo tem culto. Estamos na campanha poderosa, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Dia de sexta-feira. Eu acredito que agora, sexta-feira que vem, se eu não estiver enganado, é o pastor Aurélio que vai estar ministrando. Então já deixo um convite para você. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, né? Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão Camilo. Hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a vida dele. Deus abençoe a todos que estão aqui comigo. Missionária Angélica, irmã Eliana, todos. Deus abençoe grandemente, grandemente mesmo. Me ajuda a divulgar essa live aí. Vamos compartilhar. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Missionária Meire está aqui precisando de oração. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda nessa tarde. Prossiga. Come e bebe, porque muito grande é a sua caminhada.
Deus abençoe. Fica com Deus, meu Camilo. Te amo, meu irmão. Fica com Deus.